Olá pessoal, bem-vindo ao Drop Cristão de hoje. Eu quero te convidar a participar conosco desse momento fantástico. Hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Alvim, um homem que tem marcado o nosso estado de Minas Gerais, a nossa nação. Ele mora ali em Formiga, pastor da Igreja Batista Vale da Bênção. E nessa manhã eu queria convidá-lo a dividir conosco uma mensagem que tem forte no coração dele a respeito de visão. Acompanhe conosco, eu tenho certeza que você vai ser tremendamente impactado. Pastor Alvim, obrigado pela sua vinda aqui conosco. Eu queria que você rapidamente pudesse falar um pouco e dividir conosco e com quem está nos assistindo exatamente sobre essa importância da pessoa ter uma visão sobre a sua vida. Amém. Bom dia, Sandro. Deus abençoe você que está aí nos assistindo. Visão para mim foi um divisor de águas. Existem pessoas que têm unção, têm graça de Deus, têm técnicas, habilidades, têm sabedoria, enfim, pessoas empoderadas. E quando você observa a vida dessas pessoas, você fala, esse cara vai romper, ele vai explodir. Mas ao contrário, ele implode, ele não rompe, porque ele tem força, mas lhe falta visão. Quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade, porque era assim que eu vivia. Era assim que as coisas aconteciam comigo. Até que um dia a ficha caiu. E eu pude perceber que me faltava visão. A partir daquele momento, eu entendi que quem não tem visão não tem futuro. E quem não tem futuro sempre vai voltar ao passado para sobreviver. E é o que as pessoas que não têm visão fazem. Elas só contam, olha, como foi bom lá atrás, aquela época, e como... Pô, mas a Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o que era tem que continuar sendo, e o que há de vir será melhor ainda. Então essa palavra visão, ela foi e é chave na minha vida. Pois é, eu me impressionei muito, pastor Alvim, com essa expressão que você falou, né? Ou seja, quem não tem visão sobre o seu futuro é uma pessoa que fica estagnada e ela sempre tem uma tendência de voltar ao passado. Ou seja, se tornar uma pessoa nostálgica, não é? Sim. Sempre rememorando e recobrando o passado ao invés de se preparar e alinhar com o futuro. Eu poderia, dentro disso que você disse para a gente, dizer que a nostalgia, ela de alguma maneira, ela é até prejudicial à vida da pessoa? Sem dúvida, a pessoa fica travada, né? Ela trava. Quando você perde a visão, você deixa de olhar para frente, e quando você deixa de olhar para frente, você não pensa em soluções, porque você passa a olhar para trás para sobreviver, e ao olhar para trás, você só pensa em problemas. E quanto mais você procura agir dentro do problema, mais problema você encontra. E até as perguntas que a pessoa faz são perguntas de problema. Existem perguntas de solução e perguntas de problema. Por que isso aconteceu comigo? Quem é o culpado disso? Por que está acontecendo? E são perguntas que geram ao passado, que não vai projetar nada na minha vida. Mas quando eu tenho visão e eu me deparo com uma situação assim, as perguntas são de futuro. O que eu faço para sair dessa situação? Quem eu conheço que passou por isso e conseguiu sair dessa situação? Ou seja, as perguntas, elas são diferentes. Por isso que leva a pessoa a viver esse estado de, digamos, travar. Simplesmente travar. Eu concluí nesse momento nosso, Alvim, também achei assim, fantástico quando você fala e nos instiga, não é? A importância de se escrever a visão. Vamos terminar com isso? Uau, isso é poderoso. É muito poderoso. Bom, quando a gente fala em visão, existem muitas definições. Eu já vi muitas definições sobre visão. Visão para mim é início, meio e fim. Quando se fala de visão também, visão para mim não é uma palavra
não é uma palavra solta. Ela é uma palavra grávida. Ela é grávida do propósito, ela é grávida da missão. Então, para mim, visão, propósito e missão, elas têm tudo em comum. Alguém me pergunta, mas o que é visão? Visão é onde eu posso chegar. Visão é onde eu consigo ir, aonde a minha mente é capaz de imaginar. Qual é o tamanho da sua visão? Bom, é muito simples responder essa pergunta. Qual é o tamanho da sua visão? A pergunta que eu faço, Sandré, é: quem vai chorar quando você morrer? Essa pergunta, ela define o tamanho da minha visão. Mas como? Minha família vai chorar. Esse é o tamanho da sua visão. Minha cidade vai chorar. Esse é o tamanho da sua visão. Não, o Estado vai chorar. O Brasil vai chorar. Por exemplo, Billy Graham morreu. O mundo chorou. Era o tamanho da visão dele. Dentro dessa visão, eu tenho o propósito, que é a razão pela qual eu existo, a razão pela qual eu fui criado. Alguém disse que existem 2 dias muito importantes na vida de um homem: o dia em que ele nasce e o dia em que ele descobre o porquê ele nasceu. Esse porquê é o propósito, é a razão dele estar aqui. Ele pode estar ganhando milhões de dólares, mas se ele não estiver vivendo aquilo pelo qual ele existe, para o qual ele foi criado, ele será uma pessoa infeliz. Por outro lado, aos nossos olhos, ele pode estar fazendo uma coisa extremamente irrelevante, aos nossos olhos, mas para ele aquilo é extremamente relevante e ele está realizado dentro daquilo. Eu costumo provar muitas pessoas, principalmente pastores, líderes, né? Como pastor eu lido com todo tipo de líder, não só de igreja, como empresários, políticos, enfim. A pergunta que eu faço é a seguinte: se você tivesse 10 milhões depositados na sua conta hoje, se você ganhasse, o que você faria? Eu largaria tudo que eu estou fazendo, ia fazer outra coisa. Pronto, matou. Então o que você está fazendo não é o propósito de vida. Porque se você ganhasse 10 milhões hoje, e se você tivesse convicção daquilo que você está fazendo, você ia pegar os 10 milhões e aplicar naquilo. Você não ia mudar. Então isso mostra se a pessoa está dentro do propósito. E a missão de vida, eu digo que tem tudo a ver, porque é o que eu faço todo dia, são as minhas ações cotidianas para que o propósito estabeleça, para que eu alcance a visão. Por isso é tudo junto. Sendo assim, eu preciso escrever. Eu preciso escrever a visão. Por que eu preciso escrever a visão? Deus já havia falado isso lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Mas existe algo na ciência que mostra que isso é muito poderoso. Alguns anos atrás, alguns pesquisadores da Universidade de Harvard, eles pesquisaram alguns alunos que estavam em formação sobre o que eles imaginavam sobre os planos futuros pós-universidade. E grande parte deles, eu vou chutar, vou colocar um número fictício aqui que não me recordo mais, mas digamos aí, 80% deles disseram que não tinha planos, não tinha projetos, que depois que terminasse, eu vou ver o que eu vou fazer depois. 10% deles, ou aliás mais, né, eu digo 80%, então 15% deles tinham planos. Eles sabiam o que fazer, porém não tinham por escrito. E a minoria, 5%, estes tinham planos, sabiam muito bem o que fazer e tinham escrito sobre os seus planos. E após escrever sobre os seus planos, eles sabiam com muita clareza o que fazer. Bom, 10 anos depois de formados, os pesquisadores foram às casas dessas pessoas e descobriram algo interessantíssimo, que os 80% que não tinham planos estavam vivendo numa vida muito medíocre, uma vida mediana, alguns até abaixo da média. Embrenharam nas drogas, se envolveram no alcoolismo, endividados, cheios de problemas. Os outros 15% estavam bem melhor do que estes. E os outros 5% possuía um valor em patrimônio que, se somasse os 95% juntos, não era nem a metade do que os 5% possuíam. Dali, então, eles descobriram aquilo que a Bíblia já dizia,
escreve a visão. Escreve a visão. Então, mostrou-se ali o poder de escrever. Então, quando eu escrevo, primeiro que eu estou trabalhando o meu inconsciente em relação a isso, né? Porque o fato de pegar uma caneta e escrever, olha quantos músculos, nervos, eu estou fazendo exercícios incríveis, e muitos, talvez milhares ou milhões, que a gente não tem noção do que um movimento desse está fazendo, para registrar algo. Então aquilo fica marcado em mim. Eu vou esquecer. É possível que eu esqueça, mas aquilo está gravado no meu inconsciente. E sempre a minha vida vai, as minhas ações inconscientes me levarão para aquilo que está escrito. Daí, ontem eu falei uma frase que é muito interessante, que começou numa pergunta. Observe que as coisas mais importantes da sua vida, aquilo que é fundamental, que te norteia, que são bases de vida para você, foi escrito. O dia do seu nascimento foi um dia importante, foi escrito. O dia do seu casamento foi um dia importante, foi escrito. O dia que você conseguiu comprar a sua primeira casa, o dia que você comprou um imóvel, foi escrito. O dia que você se formou, foi escrito. Ou se essas coisas são importantes e foram escritas, então por que não escrever a minha visão? E por que não escrever a visão que Deus tem plantado dentro de mim, sendo que a Bíblia diz que é Ele que opera em nós o querer, como também o efetuar. Daí a importância de se escrever. Fantástico, Alvin, fantástico. Quero te agradecer pela sua presença aqui com a gente hoje, viu? Quero te incentivar a nos acompanhar nos Drops Cristãos, né? Para que você seja iluminado, empoderado, que você possa, nesse dia, fazer esse exercício sensacional de escrever aquilo que você tem como visão para a sua vida. Eu oro por você nesse dia para que Deus te abençoe a alargar a sua visão e que você tenha êxito em tudo que você empreender. Obrigado, Alvin. Eu que agradeço. Até a próxima. Tudo de bom aí.